A gente vai direto para Brasília conversar com o João Pedro Mello. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu uma entrevista aqui para a Band News FM, falou dos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília e de um pacote aí do governo para que atos como esse não se repitam. O João Pedro traz aí detalhes, então, dessa entrevista e dessas ações que vêm pela frente. Boa tarde, viu, João Pedro? Bem-vindo. Olha, Edu, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está aqui no Palácio do Planalto de olho aí nessa questão. Hoje mais cedo a gente teve essa entrevista exclusiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçando os detalhes que ele já tinha divulgado para a nossa reportagem na última sexta-feira. Que detalhes são esses? Projetos que vão modificar algumas leis no Congresso Nacional, principalmente a lei antiterrorismo, para que atos como o do dia 8 de janeiro não se repitam. Flávio Dino falou de diversos pontos, mas os principais que a gente vai reforçar agora foram sobre as punições que devem ser feitas às pessoas que cometeram esses atos e que essa matéria, essa lei que vai ser modificada deve ser discutida em conjunto, tanto aqui pela Presidência da República, como com os presidentes do Legislativo e do Judiciário. Essa questão vai ser encabeçada pelo presidente Lula. Ele vai receber esse texto na semana que vem, deve analisar o material e logo depois conversar com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, além, obviamente, da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. A ideia é que a última parte desse projeto seja elaborada em conjunto, exatamente para evitar situações de destruição, de terrorismo de fato, como as que aconteceram no dia 8 de janeiro. Bom, ele ainda destaca o seguinte, que esse projeto vai aumentar a participação do governo federal na segurança dos três poderes, ou seja, consequentemente, na segurança do Distrito Federal, e isso, obviamente, tem gerado uma certa resistência por parte, inclusive, do Congresso e até mesmo da Câmara Legislativa. O que alguns destacam? Alguns destacam que seria um retrocesso na história do Distrito Federal e que poderia, inclusive, voltar à época em que o governo federal indicava o governador do Distrito Federal. Claro, isso seria uma situação radical, mas não é descartada também. Bom, existe a expectativa, como a gente falou, da criação de uma Guarda Nacional permanente e de outros projetos que inibam a articulação de pessoas pela internet. Ao comentar ainda os atos do último dia 8 de janeiro, o ministro Flávio Dino disse o seguinte, que eventuais omissões e também ações continuam sendo apuradas. E Flávio Dino não descartou em momento algum a participação de militares da ativa ou até mesmo militares reformados nos atos que aconteceram aqui, tanto no Palácio do Planalto como também no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele destacou que a Polícia Federal está apurando os nomes de militares que possam estar envolvidos e destacou também aquele ponto que a gente já vem falando ao longo de toda a semana aqui na Band News, que é a dispensa de alguns militares por parte da Presidência da República, militares esses ligados ao Gabinete de Segurança Institucional e que alguns possam ter alguma relação também com esses atos antidemocráticos. A gente lembra que até o momento já foram mais de 50 dispensados e essas dispensas passam a valer a partir do dia 13 de janeiro. Nesse dia, o presidente Lula falou a respeito de alguns militares estarem infiltrados e terem participado desses atos no último dia 8 de janeiro. Então, essa situação já é uma consequência dessas investigações feitas pela Polícia Federal e a gente, claro, segue acompanhando os detalhes divulgados pelo ministro Flávio Dino.